Primeiras Crônicas 6. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Coate, Arão e Izar e Hebron e Uziel. E os filhos de Arão e Moisés e Miriam. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. E Eleazar gerou a Finéias, e Finéias gerou a Abisua, e Abisua gerou a Buqui, Buqui gerou a Uzi, Uzi gerou a Zeraías, Zeraías gerou a Meraiote, Meraiote gerou a Marias, a Maria gerou a Aitube, a Aitube gerou a Zadok, Zadok gerou a Aimaas, e Aimaas gerou a Azarias, Azarias gerou a Joanã, e Joanã gerou a Azarias, e este é o que administrou o sacerdócio na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. E Azarias gerou a Marias, e a Maria gerou a Aitube, a Aitube gerou a Zadok, Zadok gerou a Salum, Salum gerou a Ilquias, Ilquias gerou a Azarias, Azarias gerou a Seraías, Seraías gerou a Lezadak, Lezadak foi levado cativo quando o Senhor levou preso a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate e Merari, e estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. Os filhos de Coate, Arão e Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estes são as famílias dos levitas segundo seus pais. De Gerson, Libni, seu filho, Joate, seu filho, Zimna, seu filho, Joá, seu filho, Ido, seu filho, Zerá, seu filho, Jeaterai, seu filho. Os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho, Corá, seu filho, Assi, seu filho, Elcana, seu filho, Ebiasaf, seu filho, Assi, seu filho, Taate, seu filho, Uriel, seu filho, Uzias, seu filho, e Saul, seu filho. E os filhos de Elcana, Amizai e Aimote. Quanto a Elcana, os filhos de Elcana foram Zofai, seu filho, e seu filho Naate, seu filho Eliabe, seu filho Jorão, seu filho Elcana. E os filhos de Samuel, Vazni, seu primogênito, e o segundo, Abias. Os filhos de Merari, Mali, seu filho, Libni, seu filho, Simeia, seu filho, Uzá, seu filho, Simeia, seu filho, Agias, seu filho, Azaías. Estes são os que Davi constituiu para o ofício do cantor-mor na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. E ministrava diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram, segundo o seu costume, no seu ministério. Estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zurf, filho de Elcana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Elcana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assis, filho de Abiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etam, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi, e seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etam, filho de Quisi, filho de Abidi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. E seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo da casa do Senhor. E Arão e seus filhos queimavam perfume sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso por toda a obra do lugar santíssimo.
e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo do Senhor, lhe tinha ordenado. E estes foram os filhos de Arão, seu filho Eleazar, seu filho Finéias, seu filho Abisua, seu filho Buqui, seu filho Uzi, seu filho Seraías, seu filho Meraiote, seu filho Amarias, seu filho Aitube, seu filho Zadok, seu filho Aimaas. Estes foram as suas habitações segundo seus acampamentos no seu termo, a saber, dos filhos de Arão, da família dos coatitas, porque neles caía a sorte, e deram depois a Hebron, na terra de Judá, e a seus arrebaldes que o rodeiam, porém o território da cidade e as suas aldeias deram a Caleb, filho de Jefoné. E os filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebron e Libna e os seus arrebaldes, e Jati e Estemoa e os seus arrebaldes, e Iléia e os seus arrebaldes, e Debi e os seus arrebaldes, e Azã e os seus arrebaldes, e Bet-Semes e os seus arrebaldes, e a tribo de Benjamim, Geba e os seus arrabaldes, e Alemete e os seus arrabaldes, e Anatote e os seus arrabaldes. Todas as suas cidades pelas suas famílias foram 13 cidades. Mas os filhos de Coate, que restaram da família, da meia tribo, metade de Manassés, porque sorte tiveram 10 cidades. Os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, da tribo de Sacá, da tribo de Azer, da tribo de Naphtali, da tribo de Manassés, em Bazã, tiveram 13 cidades. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Rubi, da tribo de Gade, da tribo de Zebulon, por sorte tiveram 12 cidades. Assim deram os filhos de Israel, os levitas, estas cidades e seus arrabaldes. E deram-lhes por sorte as cidades da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão, da tribo dos filhos de Benjamim, das quais deram a seus nomes. E quanto ao mar das famílias dos filhos de Coate, as cidades do seu termo se lhes deram da tribo de Efraim, porque lhes deram as cidades do refúgio, Siquém e os seus arrabaldes, as montanhas de Efraim, como também Jezé e seus arrabaldes, e Joquemeão e seus arrabaldes, e Bet-Horon e seus arrabaldes, Aijolon e seus arrabaldes, e Gad-Rimon e seus arrabaldes, a tribo de Manassés, Ané e os seus arrabaldes, e Beleão e seus arrabaldes. Estas cidades tiveram os que ficaram da família dos filhos de Coate. Os filhos de Gerson, da família da meia tribo de Manassés, tiveram a Golã e em Bazã e os seus arrabaldes, e Astarote e os seus arrabaldes. Da tribo de Sacá, Quedes e seus arrabaldes, da Berate e seus arrabaldes, e Ramote e seus arrabaldes, e Anem e seus arrabaldes. E da tribo de Azer, Masal e seus arrabaldes, Abidom e seus arrabaldes, Ucoque e seus arrabaldes, Reobe e seus arrabaldes. Da tribo de Naphtali, Quedes em Galileia e seus arrabaldes, e Amon e seus arrabaldes, e Kiriataim e seus arrabaldes. Os que ficaram dos filhos de Merari, da tribo de Zebulon, tiveram a Rimono e seus arrabaldes, e Tabor e seus arrabaldes. Da além do Jordão, da banda de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, a Bezer, no deserto, e seus arrabaldes, e a Jaza e seus arrabaldes, e Quedemote e seus arrabaldes, e a Mefaate e seus arrabaldes, da tribo de Gade, a Romote e seus arrabaldes, e a Manaim e seus arrabaldes, e Esbom e seus arrabaldes, Jazé e seus arrabaldes.